Você quer aprender comigo e mudar a sua vida? Caramba! É água doida, maluco! Algumas finalizações que nós podíamos ter matado o jogo, depois de termos feito 1-0, né? A nossa ideia não era que baixássemos muito a nossa linha de marcação. Foi uma coisa que eu até cheguei a conversar com os jogadores. Estávamos fazendo uma linha de 5 atrás, muito antes, ainda com o Avaí, trabalhando essa bola no campo defensivo, chegando na metade do campo. Foi o que eu consegui ver depois, até o vídeo rápido, com alguns lances que eu tinha pedido ao Fernando para que separasse para mim do primeiro tempo. Então, eu acredito que se nós tivéssemos feito o segundo gol ali, nos daria mais até tranquilidade para jogar. Ficou um pouquinho de ansiedade, talvez. Infelizmente, a gente não foi tão brilhante como nós queríamos. Mas hoje, importante, mais do que uma partida muito, muito bem jogada, apesar do que nós queremos isso, nós precisamos melhorar isso. E vamos melhorar. Era importantíssimo somar os 3 pontos. Valentim, boa noite. Eu queria que você explicasse, por favor, a sua opção por tirar o Juan ainda no início do segundo tempo. Por que você optou por tirá-lo, sendo que ele tinha feito um bom primeiro tempo, e também a entrada do Diego Souza? A torcida pediu e não vinha sendo uma opção para você. Hoje entrou, conseguiu fazer esse gol de pênalti. Ele passa a ser também uma opção importante nessa reta final de campeonato? Primeiro que o Diego e os demais jogadores serão sempre importantes para o Botafogo. Sempre. Não só o Diego Souza. Todos os jogadores, até aqueles que não vieram hoje. Todos são importantes. Iguais. É o time Botafogo. Talvez eu tivesse me precipitado um pouco em tirar o Juan. Talvez eu pudesse ter esperado mais. Talvez tenha sido um erro meu, sim. Esperado um pouco mais. Qual que era a minha ideia? Que o Lucas Campos entrasse muito forte pelo lado direito, que o Léo marcasse muito forte também, para que nós não baixássemos mais a linha, que nós conseguíssemos roubar mais a bola nesse campo de intermediária. Mas talvez eu pudesse esperar mais um pouco, sim. Talvez não, eu acho que me precipitei um pouco em tirar o Juan. Valentim, queria que você falasse um pouco sobre uma situação. A gente notou que existe uma ansiedade da torcida natural pela situação na tabela e tudo mais. E aí toda vez que você indicava alguma substituição, já vinha uma reação na hora da torcida, algumas positivas, outras negativas. Como fazer para administrar isso e explicar ali para um jogador depois que está tranquilo, essa vai acontece, é normal, e para você dosar também ali à beira do gramado, porque a torcida ela acaba fazendo parte do jogo também. Eu notei que o Alex Santana, numa hora que ele foi vaiado, ele chegou a olhar para trás para a torcida. Como controlar essa situação? Não, sinceramente, eu vou te falar uma coisa de coração mesmo, tá? A torcida, eu já até trabalhei, até na minha época de auxiliar, vendo um estádio com o torcedor muito ansioso. Hoje não foi muito assim. O nosso torcedor está ajudando muito, mesmo eu estou falando de verdade, que está ajudando muito. Eu acredito hoje que mais pesou foi o fato de nós não termos conseguido fazer um segundo gol, com chance clara, né, com chance mais, uma chance para matar o jogo não, mas aumentar essa distância, fazer esse 2-0, né? E eu acabei de falar, a torcida talvez quando ela não agrada com uma substituição, e eu acabei de admitir que poderia ter esperado um pouco mais, porque eu sabia que o Juan não aguentaria o jogo todo, não é um jogador que não vem jogando. O torcedor tá vendo coisas lá, o torcedor conseguiu ver melhor que eu podia ter esperado o Juan. Qual foi a outra? Do Diego, que eu respondi primeiro. A questão do Alex Santana, que teve um momento que ele tocou na bola, a galera chiou. É super tranquilo, o Alex não fez nada, não fez gesto nenhum. O Alex é um jogador importante para a gente, que está readquirindo aí na sua forma. Foi um jogador que se entregou muito, muito contra o Flamengo. Vem ganhando minuto nas pernas, é o termo que eu já falei para vocês que eu uso para eles. Então, mais um jogo, mais minutos jogados, mais uma partida nas costas dele para a gente, com essa semana cheia, depois de alguns jogos aí sem ter esses dias para treinar, vai ser importante para recuperar todos eles. Valentim, boa noite. Você falou que o importante hoje era o resultado. Você vinha com apenas uma vitória desde que você assumiu o Botafogo. A sensação hoje com essa vitória é de alívio
pelo time ter saído do Z4 e ter conseguido mais uma vitória importante, e você deve saber que a briga está muito dura ali naquela situação de quem vai ser rebaixado, que para o Botafogo escapar, vai ter que também faturar pontos fora de casa e não só dentro de casa, né? Agora o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, um jogo muito complicado, né? Com certeza. Nós, com a vitória, vestiário depois que ganha é bom pra caramba. Todo mundo sabe que todo mundo trabalha no futebol, é muito bom. E a vitória era muito importante para nós somarmos, muito, muito. Como comandante, eu queria ter visto meu time jogar melhor. Eu podia ter feito um trabalho melhor hoje, substituindo melhor, mas eu estou muito feliz com a vitória, porque eles se entregaram, se doaram, nós conseguimos fazer o segundo gol depois para matar a partida, né? E torcer para esses caras também aí, que eu tive o prazer de trabalhar lá, que são pessoas maravilhosas, presidente Batistotti, todos ali, os jogadores, o maior carinho por eles mesmo. É muito difícil eles permanecerem na Série A, mas minha torcida fica grande para eles para sempre. Nós precisamos ganhar. Eu falo até de ganhar jogos que às vezes muita gente não espera. E o Atlético Paranaense, um time muito difícil de jogar lá na Arena, a gente tem que dar uma resposta boa para nós em relação ao que você falou de classificação, para nós nos afastarmos ainda mais daquele time hoje que hoje cairia. Valentim, tudo bem? Ou manter a mesma distância, desculpa. Ou manter a mesma distância. Tudo bem, Valentim? Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse duas situações. A primeira delas, pegando esse gancho da sua resposta sobre esse reencontro com o Avaí, a gente viu que os jogadores têm muito carinho por você, se não me engano, todos eles foram ali falar contigo. E, aproveitando e emendando uma outra pergunta, quanto tira o peso uma vitória hoje, depois de 4 jogos, de 4 derrotas consecutivas, e agora o Botafogo pode respirar um pouquinho mais, como você disse, tem toda essa semana para trabalhar? Eu acabei de falar para o seu colega, muito importante uma vitória na situação que nós estávamos. Conversei com os jogadores e nós não temos que olhar para trás, nós temos que olhar para agora. É uma coisa que nós falamos antes do jogo contra o Flamengo. O nosso campeonato, eu acho que até falei para vocês também que o nosso campeonato recomeçou. Agora a gente só tem que olhar para essas 6 partidas. 5 partidas que restam. 6 partidas. Quem me corrigiu errado? Vocês erram também. Mas era muito importante vencer hoje, muito. Para tudo, porque você vencendo, principalmente em semana cheia, né, porque você passa a semana toda com esses 3 pontos, nos afastamos, nos distanciamos um pouco mais desses times que hoje estão lutando contra o rebaixamento. E, desculpa, qual foi a outra também? Eu falei aqui, foi um período muito legal, de muito aprendizado. É um clube que eu tenho o maior carinho de verdade mesmo. E graças a Deus, os clubes que eu passei, aconteceu isso quando o Botafogo foi jogar lá, que eu ainda estava no Avaí, também o carinho dos jogadores. É muito legal, porque, além do trabalho, os jogadores sabem que eu fui muito honesto, eu fui de muito caráter, procurei ajudá-los. E essa é a minha, mesmo começando uma carreira, eu já tenho alguns quase 30 anos no futebol, mesmo sendo jovem, porque eu fui atleta também. Algumas coisas eu sempre falo para eles, que eu não quero deixar só o período que a gente está junto, que eles levem para a carreira aí. E algumas coisas eu acho que eu consigo deixar para eles, para a carreira no futuro. Valentim, boa noite. Sobre os jogadores que jogaram hoje, jovens, que tiveram chance, né? Tanto o Rickson quanto o Juan, você já falou que achou que foi precipitada a substituição do Juan logo no início do segundo tempo. Uma avaliação do jogo deles. Juan, eu gostei. A gente podia ter jogado mais, aproveitado mais até a velocidade dele, esse 1 contra 1 dele. Né? No primeiro, apesar dele ter ganhado alguns confrontos diretos ali, individuais, né? E o Lucas também. Esses jogadores, o primeiro discurso que eu tenho com eles, que eu sempre tive em todos os clubes que eu chego, e vou falando isso, vou martelando isso na cabeça deles, e vou lembrando-os sempre que todos
independente de ser jovem, ou quando você chega num clube, aqueles jogadores que talvez tenham jogado menos, eles têm que estar preparados para jogar, porque eu coloco para jogar mesmo quem está bem, quem vem treinando bem. Então, eles estão de parabéns pela ajuda dessa vitória aí, e todos têm que estar atentos. Por isso que eu falei antes para o colega, que foi citado o nome do Diego Souza, não, todos são importantes iguais, porque nós vamos precisar que o time do Botafogo se fortaleça ao máximo para nós sairmos o mais rápido a chegar numa pontuação que nos faça permanecer na Série A. E o Rickson? O Rickson também, um treina forte, um jogador que correspondeu bem ali, mesmo não jogando na posição de origem dele, né? Obedeceu bem taticamente. Também é o mesmo discurso que eu falo, talvez nós pudéssemos aproveitar mais a força dele ofensiva, se nós tivéssemos jogado um pouco melhor tecnicamente, tivéssemos agredido mais o Avaí, ele poderia ter nos ajudado mais também ofensivamente, mas está de parabéns pela partida que fez, fazendo essa posição de lateral para nós hoje. Tudo bem, Valentim? Tudo bem? A gente sabe que confiança é muito importante para os jogadores, principalmente nessa reta final. O Diego foi a principal contratação desse elenco para essa temporada e não vinha tendo boas atuações. Tem a ver com ele estar no banco de reservas, por exemplo. Hoje ele foi pedido pela torcida, participou da jogada do pênalti e marcou o gol. O quanto que isso é importante para um jogador do cacife dele nessa reta final do campeonato? Muito importante. A confiança, se nós pegarmos e conversarmos com o mais experiente que seja o jogador, posso dar um exemplo aqui, o Zé Roberto, que eu acho que foi o jogador que encerrou a carreira com mais tempo, né, com uma idade mais avançada, pode perguntar para ele, que certeza que para ele fazer boas atuações, para ele jogar bem, ele precisava da confiança também. Não é só para os jovens, ou não é só para aqueles jogadores que já estão no meio do caminho. Ela serve muito para o Diego também, por ser um jogador experiente e nos ajuda. Nós precisamos contar com todos confiantes. Isso que eu falei, que uma vitória ela deixa essa semana mais tranquila para trabalhar, com certeza. Obrigado, gente. Boa noite.